Então, galera, hoje será um vídeo um pouco especial, né? Diferente do habitual, porque no vídeo de hoje nós estamos aqui para aprender. Inclusive eu estou aqui para aprender com meu amigo Diego, que é aquapaisagista da Ecotop. Inclusive, para a galera que quer visitar a Ecotop, fiquem à vontade, tá? Quem for do Rio de Janeiro, principalmente. Já fizemos um vídeo, inclusive, do tour geral pela Ecotop. Para quem não viu o vídeo, vou deixar no card acima, tá? E hoje nós vamos falar sobre plantados, que é uma coisa que vocês adoram aqui no canal, tá? E vamos falar sobre plantados low-tech, de baixa demanda. E o Diego vai mostrar para vocês, inclusive, um aquário muito legal que tem aqui, né, não, Diego? Isso, Lincoln. A gente fez uma reforma nesse aquário aqui recentemente, por isso que estamos com poucos exemplares de peixe, né? Foi os que a gente não conseguiu capturar no momento da reforma, né? Mas a grande maioria dos peixes a gente tirou do aquário porque foi uma reforma bem invasiva. Essa reforma aconteceu há cerca de 3 semanas, mais ou menos, né? Eu fiz a reintrodução de algumas plantas e adicionei outras. Tá? Como você disse, esse aquário aqui é um aquário, ele pode ser considerado um aquário de baixa demanda. Sim. Tá? Porém, tem todos os componentes necessários para se tornar um aquário de alta demanda, caso a gente quisesse fazer essa modificação. Obviamente, a iluminação, teremos que trocar por uma iluminação um pouquinho mais forte, tá? Mas ele conta com um sistema de CO2 injetado. Tá? É claro que eu injeto uma quantidade bem menor do que se a gente for comparar com um aquário de alta demanda. E a fertilização também é muito mais básica, né? Porque essas plantas elas têm um metabolismo um pouco mais lento, então, consequentemente, elas absorvem menos nutrientes. Né? Então, o aquário de baixa demanda, né, para a galera entender, ele tem as mesmas necessidades do aquário de alta demanda, sendo que em menor quantidade, né, tanto em questão de iluminação, gás e fertilização. Certo. Aí deixa eu te perguntar, se a pessoa quiser um aquário desse aqui, um low-tech, ela precisaria ter um CO2 para poder manter as plantas saudáveis do jeito que elas estão? Ou se ele não quiser utilizar o CO2, somente fertilização, funcionaria? Então, Lincoln, é o que eu falo para todo mundo. Tá? Sempre você consegue fazer com que as plantas sobrevivam. Eu uso esse termo porque dificilmente você vai conseguir chegar no esplendor máximo das plantas sem o uso do gás. Sim. O que basicamente o gás ele faz no metabolismo da planta? Ele acelera, então ele faz com que a planta consiga consumir os nutrientes mais rápido e, consequentemente, crescer e se desenvolver mais rápido, né, e de forma mais saudável. Lembrando que na atmosfera, né, quando a gente fala em plantas aéreas, plantas que estão do lado de fora da água, elas já possuem o gás carbônico que está presente na composição do ar. Então é algo que a gente não precisa se preocupar, porque elas já absorvem naturalmente o gás carbônico presente no ar. Quando a gente fala em submersão, né, em aspectos relacionados ao mundo aquático, a gente precisa injetar o gás porque a quantidade é muito pequena. As plantas vão contar basicamente com o que é produto da respiração dos peixes. Né? Então eu recomendo o uso do gás, tá? Mas dá para manter sem o gás? Dá. Só que você imagina, se a planta, as anúbias que já são plantas de crescimento lento, cresce uma folha a cada 15 dias, você vai demorar, sei lá, 2, 3 meses para crescer uma folhinha. Né? E sem contar que você vai ficar também muito mais suscetível às algas, né? Porque o controle de nutriente, ele acaba sendo um pouco prejudicado, né? Porque a planta ela vai reduzir ainda mais o metabolismo sem o gás, né? E aí a chance de sobrar nutriente na água, que é o que vai fazer com que as algas se proliferem, é maior. Entendi. Então, por exemplo, o CO2 ele ajuda a acelerar o metabolismo das plantas, consequentemente não vai ter tantas algas no aquário, né? Ela vai combater as algas devido ao metabolismo estar acelerado e ela poder absorver mais nutrientes, não é isso? Sim, assim, basicamente o que a gente tenta fazer é isso, tanto no aquário de alta demanda quanto no aquário de baixa demanda. É manter as plantas sempre o mais saudável possível, né? E você mantendo as plantas o mais saudável possível e absorvendo a maior quantidade de nutrientes
durante o fotoperíodo, que é quando as luzes estão acesas, Sim. Você dificilmente vai ter alga no aquário. A menos que tenha algum distúrbio, algum desequilíbrio na fertilização, enfim. Mas é basicamente isso que todo mundo tenta fazer, né, para controlar as algas. Lembrando que nesse aquário eu não uso o carbono líquido, tá? O carbono líquido em aquário de alta demanda é muito usado, não para substituir o gás, mesmo porque eu acho que ele não cumpre com essa função. Sim. Ele está mais para um algicida, né, que é utilizado ali diariamente, do que propriamente substituir o gás carbônico. Ah, entendi. Então, por exemplo, tem uma dúvida muito grande no meu canal, que o pessoal pergunta muito, eu estou montando um aquário low-tech, só que eu tenho medo de usar carbono líquido, porque eu já ouvi falar que carbono líquido queima as plantas. Isso é verdade? Então, eu tenho experiência já há alguns anos com isso, eu sempre uso doses diárias de carbono líquido no aquário e eu nunca tive problema, né? Você tem que usar, é claro, a dosagem recomendada pelo fabricante sempre, né? Principalmente tratando de carbono líquido, que ele basicamente é a base de glutaraldeído. Glutaraldeído, ele era um desinfetante que era usado até nos hospitais na década de 80 e 90. Foi substituído, né? Mas assim, é algo que realmente é poderoso. Alguns fabricantes até usam aquela tampa de segurança diferente, né, para evitar que crianças consigam abrir, somente nesse produto. Então, assim, se você utilizar uma dose acima do recomendado, extrapolar a dose, com certeza pode trazer prejuízo às plantas. Mas, por exemplo, semana passada eu estava gravando um vídeo com o Matheus, de outro canal. Ele me questionou sobre as valignérias e o uso do carbono líquido. Sim, é uma planta que realmente tem uma sensibilidade ao carbono líquido, mas eu já vi vários aquários, né, até de concurso, usando valisnéria, e eu tenho certeza que é aquário que usa carbono líquido diariamente. Então acho que tudo vai da dosagem que é utilizado, né? Se você respeita a recomendação do fabricante, dificilmente você vai ter problema. Ah, legal. E o carbono líquido também é muito utilizado para combate às algas, né? Sim. A função principal dele, né, nos aquários é essa. Tá? Você faz uma dosezinha diária ali para ter o controle das algas, principalmente aquelas algas que são mais difíceis de combater, como, por exemplo, alga peteca. Sim. Assim, eu nunca tive problema de alga peteca aqui na loja e também nos meus aquários de casa, mas é por conta disso. Eu acabo sempre fazendo uso do carbono líquido todos os dias. Eu acho que isso com certeza ajuda. É um preventivo, né? Na prevenção desse tipo de alga, né? Porque a água aqui do Rio de Janeiro, ela vem contaminada, né? Então, às vezes eu tenho que fazer uso de filtro V, que é coisa que eu nunca tive que usar, né? Então, assim, a gente vai se adaptando de acordo com a qualidade da água, né? E, enfim, infelizmente é isso. Uma outra pergunta também, que muita gente fala muito disso, é sobre as TPAs. Falam que a planta gosta muito de TPA. Isso é verdade? É mito? Sim, as trocas parciais, elas sempre são saudáveis para o aquário, né, Lito? Sim, porque você meio que está reduzindo um pouco a carga de tudo. Então, por exemplo, se você errou um pouquinho no fertilizante, quando você está tirando água, você vai estar tirando excesso de nutrientes. Sim. Na hora da manutenção, eventualmente você vai fazer escovação das rochas, escovação dos troncos, né? Você dá aquela mexida no aquário, você vai colocar sujeira em suspensão. Então é uma forma de você também retirar um pouco dessa sujeira ao invés de sobrecarregar o filtro. Né? Então, assim, colocar água nova no aquário é sempre benéfico, né? Eu recomendo uma manutenção no aquário plantado, seja ele de alta ou de baixa demanda, a cada 7 a 10 dias. Então, é claro que no de baixa demanda você vai ter bem menos trabalho, né, porque você não vai envolver tanta poda quanto no de alta demanda. Né? O de alta demanda você faz poda a cada 15, 20 dias. Esse aqui você passa meses sem podar. É só mesmo limpeza dos vidros, escovação das rochas e troncos e a troca parcial. Beleza. Cara, eu tenho umas perguntinhas aqui que eu peguei de inscritos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cara, vamos lá. Tem umas perguntinhas aqui que eu fui pegando de acordo com os comentários que o pessoal ia fazendo lá no canal mesmo. Tem um camarada aqui, tem até um nome meio sugestivo aqui, que é o aquarista comedor de casadas. Nossa. Ele perguntou se carbono líquido é CO2. Isso é uma pergunta muito clássica, né? Que o pessoal pergunta. Não é CO2. Assim, é um produto à base de glutaraldeído, ele tem uma ação desinfetante no aquário, então, como eu disse, está mais para o controle e a prevenção de algas
do que de fato substituir o gás carbônico no aquário, né? Que assim está envolvido diretamente no processo de fotossíntese da planta, né? Eu não vejo como um produto químico possa substituir, né, um gás que está presente naturalmente na nossa atmosfera. Ah, legal. Ó, o Caio perguntou o seguinte: como eliminar as algas pretas que ficam presas nas plantas? Bom, normalmente, Caio, essas algas pretas são as algas petecas, cara. É o pior tipo de alga que você pode ter no aquário. O controle dela é bem difícil, tá? Tem pessoas que até realmente optam por desmontar o aquário, porque são bem difíceis de lidar, mas assim, já foi verificado, né? Existem algumas pessoas que realmente acabam tratando de determinadas formas. Primeira coisa, esse tipo de alga ela tem predileção por locais onde a circulação de água é maior, tá? Então, se você reduz a circulação, já está um ponto a seu favor. Aquários também que tem excesso do nutriente ferro, também já foi verificado que essas algas se estabelecem com maior facilidade. Então, diminuir um pouquinho aí a dosagem de ferro, a quantidade de ferro que você está colocando. Tá? E ter pH constantes, né? Ajuda também, né? Fazer mais trocas de água, evitar escovar esse tipo de rocha porque ela se espalha com facilidade e fazer a aplicação de produtos que de fato vão matar. Você pode usar o carbono líquido, né? Pega uma seringa grande com uma agulha e aí usa a agulha para direcionar bem nos focos desse tipo de alga. E tem gente que faz tratamento também com a água oxigenada, aquela água oxigenada de colocar em machucado. Tá? Mas assim, tomar cuidado com a água oxigenada e também com carbono líquido para você não extrapolar a quantidade e causar prejuízo aí para as outras plantas e para os peixes, tá? Beleza. A Bruna perguntou quantos watts por litro em um aquário low-tech? Bom, basicamente entre 0,3 a 0,5 watts por litro. Tá? Esse aquário aqui, por exemplo, eu até considero que ele tem uma iluminação forte para um aquário low-tech. Aqui a gente tem duas luminárias de 60 watts, totalizando 120, e o aquário tem 250. Está mais ou menos dentro dessa faixa que eu falei, entre 0,3 a 0,5 watts por litro. Lembrando que no aquário de alta demanda eu costumo usar cerca de 1 watt por litro. E aproveitando o gancho da pergunta dela, tem relação com a altura, por exemplo? Sim, a altura das luminárias ela sempre vai influenciar, principalmente no que você quer para o aquário. Por exemplo, esse aquário ele tem 50 de altura. Certo. As luminárias estão bem próximas do espelho d'água, de cerca de 10 centímetros. Então, as plantas que estão lá embaixo estão a 60 centímetros da luminária. Então, você precisa usar plantas de baixa demanda, por isso até que eu não coloquei carpete nesse aquário. Né? Vocês podem perceber que eu estou usando aqui na frente duas espécies de Cryptocorynes, que são plantas que realmente não necessitam de uma iluminação tão forte. Essa verdinha aqui menorzinha é Cryptocoryne parva, e essa daqui maior, mais amarronzada, é a Cryptocoryne Beckett. Tá? Então, a altura do aquário com certeza vai influenciar no tipo de iluminação que você quer usar e no tipo de planta que você vai poder usar, né? Porque é o que eu disse, se você não tem potência suficiente para fazer chegar lá embaixo, você não vai conseguir ter um carpete legal. Show de bola. O Leonardo Brabo perguntou, recomenda humus de minhoca para aquário plantado? Olha, era muito utilizado no passado, quando a gente ainda não tinha à nossa disposição os substratos férteis que podem ir na coluna d'água, né? Hoje em dia, eu acho que sinceramente não compensa, porque não é simplesmente você comprar o humus de minhoca numa loja e colocar ele debaixo de uma camada inerte de substrato. Você tem que fazer uma série de tratamentos para evitar a introdução de organismos indesejáveis no aquário. Né? Então, se recomenda ferver várias vezes. Então, assim, o trabalho que dá versus o trabalho que dá, e se a gente for considerar o risco que você vai ter, de ter que ter um cuidado muito grande na hora de plantar, para que essa matéria orgânica não vá para a coluna d'água, eu acho que não vale a pena o investimento. Tem um custo de gás, né? Pra ficar fervendo aquele negócio lá o tempo todo, né? Exatamente, o investimento a curto prazo é pequeno, mas eu acho que hoje
com a tecnologia que a gente tem, né, desses substratos argilosos que podem ir direto na coluna d'água, eu acho que vale a pena você comprar o substrato industrializado. Tá? Show. Lembrando que tem várias espécies de planta que se dão bem sem o substrato fértil. Você também pode fazer essa opção. Aqui, por exemplo, eu só tenho substrato fértil ali no meio, ali onde estão as valisnérias e as equinodoras. Todo o restante não está associado a substrato fértil. Né? As criptoporins estão plantadas aqui no substrato inerte, as anúbias e as microsórias estão todas aqui em troncos e rochas. Então, assim, eu partiria para uma possibilidade dessa, em optar por plantas que não exigem do substrato fértil e absorvem melhor os nutrientes da coluna d'água, ao invés de colocar o humus de minhoca. Ah, legal. O Antônio perguntou qual é o melhor substrato fértil para o iniciante começar. Então, assim, eu não diria se existe um melhor ou pior. Né? Hoje em dia, eu já usei diversas marcas disponíveis no mercado. É claro, umas são mais caras, outras são mais baratas, mas qualquer substrato fértil que você usar, né, desses que podem ir na coluna d'água, você vai estar fazendo uma boa aquisição. Tá? Eu não vejo um muito bom e outro muito ruim, né? Eu acho que hoje em dia não existe mais isso, né, cara? Até em tudo, né? Acho que uma empresa, quando ela se lança no mercado, ela já tem que estar num determinado nível de competição, senão ela não vai à frente. Né? Então, é isso. Escolha uma marca que caiba no seu orçamento e não vai ter problema. Vai ser melhor do que um substrato inerte, isso é uma certeza. Sim. Já usei assim, diversas marcas, né? E tanto das mais caras até as mais baratas, e todas funcionam, todos dão resultado. Tá? É só você saber adequar ao tipo de aquário que você vai estar usando. E assim, uns têm a granulometria maior, outros têm a granulometria menor. Isso às vezes atrapalha um pouquinho na hora de plantar, se for um substrato muito grosso. Sim. Mas assim, em matéria de eficácia, né, eu nunca perdi um aquário porque o substrato fértil era muito barato. Então, porque também tem outros fatores, né? Tem a fertilização, tem iluminação, CO2, tudo isso vai contribuindo também, né? Com certeza. Aí, por exemplo, esse aquário aqui, em específico, como você cuida dele? Você usa que tipo de fertilização, de quanto tempo, a frequência de TPAs, até porque acredito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo devem estar curiosas para poder se espelhar bastante nessa montagem aí. O que elas poderiam fazer para manter um aquário como esse aí? Então, Nico, vamos lá. Vou dar uma geralzona para a galera entender tudo que eu estou usando aqui e as frequências de manutenção que eu faço e até a rotina de fertilização. Tá? Eu tenho aqui duas luminárias da Samsung. Essas aqui são o modelo ADT 260C. Tá? Elas têm 60 watts cada um, possuem LEDs brancos e vermelhos. Tá? Não tem nenhuma tecnologia ancorada, né? A regulagem dela é aqui, ó, nesses botõezinhos que tem aqui em cima. Legal. Tá? Então é uma luminária bem simples. Elas estão conectadas a um timer para ligar e desligar automaticamente, porque elas não possuem sistema de Bluetooth nem nada disso. Tá? O filtro que eu estou usando é um canister. Esse nem está bagunçado aqui. Não está muito não. É um canister Buio, bem antigo, tá? Esse canister ele tem 1.200 litros hora, mas ele possui uma caixa bem grande, então tem uma boa capacidade de armazenamento de mídia ali dentro. Tá? Esse canister, inclusive, a gente nem tem mais para vender aqui na loja. Era um modelo bem antigo, porém ainda funciona e está tocando aí perfeitamente esse aquário. Tá? Aqui ao lado a gente tem um cilindrão de gás. Vocês podem ver ali, nossa, está injetando muito, mas assim, ainda é pouco para um aquário desse tamanho. Porque é grande, fica dentro daquele padrão de 20 a 30 ppm por litro de água, o que assim, é o que eu considero ideal para um aquário de baixa demanda. Tá? Eu boto esse cilindro bem grande para não ter que ficar fazendo trocas toda hora. Né? Esse cilindro é um cilindro de 6 kg, então dá para ficar aí pelo menos uns 4 meses nesse aquário. Tá? Aqui em cima, voltando aqui para cima, é um layout de rochas e troncos. Eu acabei fazendo uma composição de vários troncos. Né? Essas raízes elas não foram simplesmente peguei na prateleira e coloquei aqui. Tem pelo menos umas 3 ou 4 raízes associadas e eu ainda tive o desafio de ter que associar as luminárias à decoração do aquário.
Tá? Vocês podem ver que a luminária está presa ao hardscape, porque aqui a gente tem essa prateleira aqui na loja e não permitia a gente colocar o suporte da luminária. Essa luminária ela vem com suporte. Tá? Então o Thiago teve essa ideia e aí eu demorei umas 3 ou 4 semanas para executar esse trabalho aí. E ficou muito legal, passou um negócio mais natural, ficou muito bonito. As rochas, né? A gente tem as rochas, essas são as Black Rock, tá? Deve ter aí uns 15, 20 quilos dessa rocha aí no aquário. Eu usei para fazer essa composição aí na parte de baixo. Ali não dá para ver, mas tem o substrato fértil da Oceantec. Tá? Eu usei apenas um pacotinho de 2,5 kg, está concentrado ali no meio. Qual que é aquele, o Plant Grow? É o Plant Grow da Oceantec. Foi só para... Essas plantas são um pouquinho mais exigentes, né? As equinodoras e as vales néreas. Uhum. Substrato de rio inerte, tá? É um substrato comum, não tem grande complexidade, só realmente o efeito estético, não tem nenhuma ação, nem libera nenhum nutriente para as plantas. Tá? E a fertilização? Nesse aquário aqui, eu fertilizo basicamente o fertilizante à base de potássio, 1 a 2 vezes por semana, tá? Um fertilizante à base de ferro, também 1 a 2 vezes por semana, e eu coloco o nitrogênio e o fósforo apenas 1 vez por semana. Tá? Então essa é a rotina que eu estou mantendo atualmente nesse aquário. Lembrando, depois que eu adicionar todos os peixes que vão entrar aí, que vão ser vai ser provavelmente uma quantidade grande, peixe de porte grande, aí eu faço ajustes na fertilização, principalmente no nitrogênio e fósforo, que são elementos que a gente consegue introduzir no aquário de outras formas, né? Por exemplo, através da alimentação, quando você alimenta, você está jogando basicamente fosfato, né? Os detritos que sobram. Quando os peixes realizam as fezes, você também está jogando nitrogênio. E, assim, a ração também impacta, né? Sim, a quantidade de ração, né? Faz parte do ciclo, né? Esses dois nutrientes fazem parte do ciclo do aquário, tá? Então tem que tomar cuidado para você não ter problemas com algas. E os outros dois, que é o potássio e o ferro, realmente só através da utilização dos produtos, tá? Então é basicamente isso que eu uso nesse aquário. E a rotina de troca de água, né, Lincoln? Eu faço uma manutenção por semana, tá? Durante essa manutenção eu escovo os troncos, faço limpeza dos vidros, troco cerca de 30% de água e faço poda principalmente nas vales néreas, porque elas crescem cerca de 50 a 80 centímetros por semana. É uma planta de metabolismo acelerado, ela cresce bem rápido. Eu podei esse agora na semana passada e ó, elas já estão aqui de novo. Então, realmente é uma planta que cresce muito rápido. Tá? Então, é basicamente isso. É claro, uma folhinha ou outra de anúbia que já esteja velha, eu vou tirando também para manter o controle. E é isso, cara. Uma aspiração no fundo, tá? O aquário tem a circulação de água jogando nessa direção aqui, tá? Então eu tenho uma tendência maior de acúmulo de sujeira nessa região aqui do aquário. Não sei se está dando para pegar ali, ó, mas tem um pouquinho de sujeira ali. Sim. Porque o aquário ele gira dessa forma, tá? E é isso, cara. Como eu disse, é um aquário bem bacana, não tem grande complexidade. A gente que é lojista ainda ouve as pessoas chegarem, a pessoa chega ali na porta e fala assim, nossa, o aquário dá muito trabalho, né? E assim, o que é muito trabalho, né? Assim, é o que eu estou falando, eu faço uma manutenção por semana. Se a gente comparar com um cachorro, por exemplo, que todo dia você tem que botar água, botar comida, dá muito menos trabalho. Limpar as necessidades dele todos os dias, dar o banho. Então, assim, enfim, eu acho que ainda tem muito do passado, onde as pessoas desmontavam o aquário todo final de semana. Lavava, né? Lavar tudo, isso já acabou faz tempo. Com certeza. Deixa eu te perguntar, cara. Uma pessoa que, infelizmente, não tem ainda como investir numa luminária, ela pode utilizar outros recursos, tipo aquela lâmpada de bulbo, refletor? Pode. Assim, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas para um low-tech funcionaria muito bem, né? Funciona. Assim, você tem que conseguir adequar, né? Jogar com as armas que tem, eu sempre falo isso. Já no passado, eu sempre usei desses artifícios, mas você tem que saber usar, né? Como eu estou falando, requer um pouco mais de estudo, requer um pouco mais de conhecimento para você fazer esse tipo de adaptação, porque realmente funciona se você souber usar. As lâmpadas de bulbo são uma opção,
né? Hoje em dia você tem até aquelas que a lente fica exposta, essas são melhores, tá? Aquele soquete E23, que é o de rosca comum, o bulbo normal, né? Sim, sim. De rosca, você poderia colocar aqui para um aquário low-tech perfeitamente. O ideal é usar a temperatura de cor de 6.500 Kelvin, que é a temperatura de cor de lâmpadas comerciais de residência que é mais favorável ao aquário, né? Geralmente eles trabalham com duas temperaturas de cor, que é o branco frio, que é essa que eu estou falando, 6.500, 6.400, e aquela amarela, que é 2.700. Eu não usaria essa amarela porque realmente não oferece muito benefício às plantas, mas dá para usar. Substituição por gás carbônico. Hoje em dia tem outros métodos para você injetar gás carbônico, né? Tem cilindros com um custo-benefício melhor, onde você usa fermentação biológica, né? Que é basicamente uma mistura de açúcar, fermento biológico, CO2 caseiro, água, o CO2 caseiro, e tem o de mistura química, que usa água, bicarbonato de sódio e o ácido cítrico, né? Realmente funciona muito bem. Eu até tenho clientes com aquários de alta demanda com esse sistema. Que legal. Né? E assim, o custo é mais baixo do que adquirir aquele sistema que a gente mostrou. Tá? Fertilização é isso, né, gente? Assim, já é uma fertilização básica. Então, assim, não tem muito para onde correr. Eu não gosto particularmente daqueles fertilizantes onde você já tem tudo ali, né? Por exemplo, aqueles NPK, All-in-One, né? Enfim, porque ali você não tem muito controle dos nutrientes. Eu prefiro adquirir os nutrientes separados e fazer os ajustes, né? Fazer as adições de acordo com o que o aquário está mostrando. Tá? Então, é isso. Fazer uma alimentação moderada, lembrando que quando você entra no universo do aquário plantado, né, a gente está pensando mais nas plantas até do que nos próprios peixes, né, porque não adianta você colocar, sei lá, 50, 100 peixes e ter o aquário sempre com água, com aspecto feio. Não. Então toda vez que você for colocar peixe, você tem que fazer pensando já lá na frente, né, no consumo que esse aquário vai ter, na quantidade de ração que você vai ter que colocar por dia para alimentar aqueles peixes, e nem sempre é o mais adequado para um aquário plantado. Beleza. Tá vendo, pessoal? Então, ó, tivemos uma baita de uma aula para a galera que quer ter um aquário plantado, o que a maioria da galera aqui do canal gosta, né, do plantadinho low-tech. E, cara, muito obrigado pela aula. Com certeza a gente aprendeu muita coisa aqui. Hoje eu tô só aqui para aprender. É como o Matheus do Monster Aqua fala, que é uma escola aqui na Ecotop. Então, para vocês que vierem aqui, podem falar diretamente com o Diego. Tu costuma estar aqui que dias? Então, geralmente meus dias aqui na loja são terça, quintas e sextas. Tá? A loja está aqui na Tijuca, né? Rua Conde Bonfim 838. A gente funciona de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 18 horas. E aos sábados e feriados, de 10 da manhã às 14 horas. Tá? Quem quiser me segue lá no canal, @greenart_aquapaisagismo. Eu só tenho o Instagram, tá, pessoal? Não possuo um canal no YouTube ainda. Tem uma galera já fazendo pressão, mas eu acho que é outro nível, tem que editar, é mais complicado. Então hoje não tenho tempo para isso. Eu vou deixar descrito aqui o Instagram, tudo bonitinho. Quem quiser me segue lá, estou sempre fazendo live, postando conteúdo, né, mostrando os aquários que eu tenho. Eu tenho um estúdiozinho lá na minha residência onde eu tenho os meus aquários. E os aquários aqui da Ecotop a gente também está sempre mostrando. É isso. Grande abraço, um prazer enorme e valeu aí pela oportunidade. Né? Inclusive, pessoal, olha só, o Diego, ele faz manutenções, faz montagens também de aquário, então vira e mexe, pelo menos uma vez na semana, alguém me manda mensagem no Instagram perguntando se eu monto aquário particular, né, faço manutenção. Eu não faço esse tipo de serviço, mas tem o Diego. Então, para vocês que querem ter um aquário plantado, bonito, né, tipo esse aqui na casa de vocês, podem falar com o Diego que vocês marcam aí, fazem um orçamento. Sim, e ele pode realizar o sonho de vocês. Pode mandar essa galera que eu trabalho aqui em conjunto com a Ecotop, né? Então, geralmente, quando o cliente não tem nada ainda, a gente faz aqui todo o projeto, a gente cola aquário aqui na loja, a gente fabrica móveis, né? E a parte de ornamentação, que é por minha conta, né? E o pós-venda também, né? Porque o aquário plantado, ele tem as suas complexidades. Sim. A gente vai fazendo os ajustes de fertilização, né? Então, assim, é isso, né? Então a pessoa chega aqui na loja, já escolhe o aquário dela, móvel, os equipamentos, já leva para casa e já pode te contratar também para fazer a montagem. Perfeito. Tá vendo? Então,
Serviço completo, pessoal, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.